SOS Planeta Terra. O tema oficial da Organização das Nações Unidas para a Semana do Meio Ambiente foi a Ação Climática. O escolhido para celebrar o 5 de junho e a semana toda foi o Azerbaijão, país que, segundo a ONU, impulsionou iniciativas da Agenda Climática Global. Pela primeira vez, um ser vivo, o ser humano, mudou o clima do planeta. Os sinais estão por toda parte. Ondas de calor, em outro extremo, chuvas torrenciais, derretimento das geleiras e elevação do nível do mar. Por décadas, os cientistas e ambientalistas alertaram que as alterações climáticas causariam a intensificação do efeito estufa. O processo é resultado da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, e também dos desmatamentos. Essas atividades liberam gases que formam uma cobertura na atmosfera, retendo o calor do Sol, que deveria ser refletido de volta para o espaço. Limitar o aumento médio da temperatura em 1,5 graus em relação à era pré-industrial era a meta de segurança estabelecida pelas nações no Acordo de Paris de 2015. Ultrapassar esse limite provocaria impactos irreversíveis como eventos extremos. Para isso, seria necessário uma redução de 42% nas emissões globais até 2030. Mas relatórios recentes revelam que essa meta já foi ou está muito perto de ser ultrapassada. E a elevação da temperatura no planeta deve bater novos recordes em vários países. Na Semana do Meio Ambiente, a população mundial é convidada a participar de palestras e eventos que mostram como cobrar políticas públicas e medidas dos países para frear as mudanças climáticas. Afinal, a Terra é o único planeta até agora conhecido capaz de abrigar vida como a conhecemos. Olá, o Repórter Eco de hoje é um programa especial da Semana do Meio Ambiente, com informações que contribuem na busca de um mundo melhor. Os temas de destaque, os desafios atuais, o bioma rico em biodiversidade, mas muito ameaçado, e a esperança da juventude na construção de um futuro sustentável. Veja os detalhes do programa de hoje. Emergência climática, eventos extremos e retrocessos na legislação ambiental são alguns dos problemas que colocam em risco todas as formas de vida. Uma nova campanha nacional usa os sons das aves para despertar nas pessoas o apoio à preservação da Mata Atlântica. E a força dos jovens como protagonistas na luta em defesa de um planeta sustentável. A Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade para refletir sobre os desafios que todos nós enfrentamos diariamente. É o momento de pensar no nosso modo de vida e cobrar ações para que a humanidade consiga frear o grave problema que causou ao mundo, o aquecimento global. Desmatamentos, perda de biodiversidade, poluição e eventos climáticos cada vez mais extremos. O planeta está doente e pede socorro. Na semana dedicada ao meio ambiente, há pouco que comemorar. Ao invés disso, é preciso repensar a nossa relação com a natureza. Não acredito que a gente possa comemorar, porque a própria conferência COP30 foi um enorme balde de água fria que mostrou que a indústria do petróleo como um todo ainda está pautando e bloqueando todos os possíveis avanços ambientais que possamos ter em nosso país e no nosso planeta.
5 de junho, escolhido pela Organização das Nações Unidas como Dia Mundial do Meio Ambiente, marcou o início da Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972, o primeiro grande evento da ONU para debater os impactos ambientais das ações humanas. A ideia era promover a conscientização e incentivar compromissos internacionais. De lá para cá, a destruição da natureza se intensificou e as consequências também aumentaram. Com as atuais emissões e os compromissos que todos os 196 países têm em relação ao Acordo de Paris, nós estamos levando o planeta para um aquecimento médio global de 2,8 graus Celsius, o que mostra que no Brasil, por ser um país tropical, esse aumento de temperatura é traduzido com um aumento de temperatura de 3,5 graus a 4 graus ao longo das próximas décadas. Portanto, isso vai ter um impacto fenomenal sobre a produtividade econômica, sobre os ecossistemas e sobre a vida de 200 milhões de brasileiros. Muito do nosso PIB é associado com a produção agropecuária, que é extremamente sensível ao clima. 52% da nossa energia é gerada através de hidroeletricidade, que depende das chuvas, ou seja, do clima. No Brasil, zerar os desmatamentos e investir em ações de adaptação climática devem ser prioridade. O Brasil ele tem pelo menos 3 coisas muito importantes que ele pode e precisaria fazer na agenda de clima. A primeira delas é a gente diminuir a nossa geração de problema para essa questão mais global, que são as mudanças climáticas, zerando o desmatamento. A segunda parte é a gente se adaptar a um problema que já existe. O clima ele já alterou no mundo. Então, a gente olhar para as regiões e cidades mais sensíveis às mudanças climáticas, as secas, as cheias, a deslizamentos de terra, aonde estão esses grupos populacionais, e entrar ali com um pacote muito firme para socorrer essas pessoas e não depois a gente ficar apenas contando o prejuízo. E a terceira coisa é o Brasil ter uma postura de cobrança e de proposições globalmente para que os outros países também se mexam. Nos últimos anos, houve alguns avanços no país, mas os desafios permanecem. Nos últimos 3 anos, o Brasil deu passos importantes e positivos no controle do desmatamento, reduziu em cerca de 50% a derrubada da floresta, também controlou uma crescente de desmatamento que acontecia no Cerrado brasileiro, restaurou a capacidade de operação do IBAMA, a gente descongelou o Fundo Amazônia, que é uma coisa muito importante. O número de desmatamento hoje, apesar dele ter diminuído, ele ainda é algo catastrófico. A gente perde mais do que uma área equivalente a um campo de futebol por minuto. Na contramão do combate à crise climática e da garantia de qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente, recentemente um pacote de projetos que flexibilizam a proteção dos biomas e enfraquecem a fiscalização foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O Congresso ele atua dia e noite para que não sobre uma árvore de pé nesse país, não sobre um rio despoluído no Brasil, para que se acabe com os territórios e áreas de proteção, a legislação que serve para que o Estado brasileiro combata criminosos ambientais. Tudo isso está em risco na mão de deputados e senadores que votam a galope projetos de lei para beneficiar o crime, para beneficiar aqueles que vão contra o que está estabelecido nas leis brasileiras. Então eles estão proibindo a fiscalização, criando entraves para que o governo e os órgãos de fiscalização apliquem a legislação e, obviamente, que isso tem um beneficiário, que é aquele que pratica o crime ambiental. Não bastasse o aquecimento global, as guerras e a previsão de um possível super El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que causa eventos climáticos extremos, previsto para o segundo semestre de 2026, geram mais problemas. O El Niño, quando passou por aqui, em 2023 e 2024, causou os alagamentos no Rio Grande do Sul, causou a seca na Amazônia, os rios secaram.
na Amazônia. Isso causou um prejuízo com incêndios florestais muito grande no nosso país. Nós estamos com a possibilidade disso acontecer de novo. Clima extremo é isso, são pessoas perdendo as suas casas, é o arroz ficando mais caro, é a conta do supermercado no final do mês pesando mais no bolso, pessoas perdendo a vida, a casa, o pouco que tem, aumentando as desigualdades, aumentando a pobreza num país como o nosso. Na Semana do Meio Ambiente, fica a reflexão. Ainda dá tempo da humanidade fazer as pazes com a natureza? O que a gente precisa entender, e talvez esse seja o recado mais importante, é que clima não é um assunto de cientistas, diplomatas numa conferência ou ambientalistas desesperados porque um projeto de lei foi aprovado ou um acordo não foi assinado. Não, isso tem a ver com a nossa vida, isso tem a ver com o nosso dia a dia. Portanto, é uma luta de todos. Vamos às notícias que tiveram destaque na Semana do Meio Ambiente. 1 a cada 4 brasileiros já precisou se deslocar, mesmo que temporariamente, por causa de eventos climáticos extremos, como tempestades e incêndios. É o que revela a pesquisa do Instituto Talanoa, voltado para políticas climáticas. Foram ouvidas 1.000 pessoas das classes A, B e C. 75% dos entrevistados cobram que o poder público deve realizar obras para a adaptação às mudanças climáticas. A quantidade de água desperdiçada no Brasil daria para abastecer 77 milhões de habitantes. O volume de cerca de 4,4 bilhões de metros cúbicos corresponde a mais de 2 vezes o total de pessoas sem acesso ao abastecimento de água e a mais de 1/4 da população do país em 2024. Os dados são do Instituto Trata Brasil. Estudo inédito mostra que quase 100 baleias jubarte nasceram no litoral do Espírito Santo em 2025. Além dos filhotes, a pesquisa comprova que cerca de 2.000 baleias passam em média todos os anos pela costa brasileira em busca de águas mais quentes para se reproduzir. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Uma nova campanha nacional usa os sons das aves para conquistar o apoio da população na defesa da Mata Atlântica. Escutemos as aves da Mata Atlântica antes que não as escutemos mais. O bioma que abriga uma das maiores biodiversidades do Brasil e do mundo é também um dos mais ameaçados. Restam apenas 12,4% da Mata Atlântica originária. Em 2026, a Fundação SOS Mata Atlântica completa 40 anos de projetos e ações pela preservação da floresta. E em apoio à ONG, uma nova campanha nacional usa o canto das aves para defender a floresta. A Mata Atlântica é lar de 100 milhões de pessoas. 7 em cada 10 brasileiros vivem em áreas do bioma. Está presente em 17 estados. É uma das florestas tropicais mais biodiversas do mundo, com espécies de plantas e animais únicos que só existem ali. Produtora de água e reguladora do clima, funções essenciais em tempos de emergência climática. Segundo o MAP Biomas, hoje resta menos de 1/3 da cobertura natural original, em fragmentos. Se forem consideradas áreas bem preservadas, são apenas cerca de 12%. Mas o índice de desmatamento do bioma em 2025 foi o menor dos últimos 40 anos,
De acordo com a série histórica de monitoramento iniciada em 1985 pela ONG SOS Mata Atlântica e pelo INPE. Mesmo assim, a comemoração este ano dos 20 anos da lei criada exclusivamente para proteger a floresta está ameaçada. O Congresso Nacional aprovou pautas antiambientais. Entre elas, a que elimina a proteção de campos nativos. A Mata Atlântica pode ser afetada. A redução do desmatamento vem de medidas do governo federal que está combatendo e prevenindo o desmatamento, como o corte do crédito para desmatadores ilegais, o embargo de áreas com desmatamentos ilegais e o aumento da fiscalização. Por outro lado, tudo isso está sendo contestado no Congresso e pode permitir retrocesso e a volta do aumento do desmatamento. Especialistas chamam a atenção para o potencial econômico da restauração da vegetação nativa da floresta. O bioma é reconhecido pela ONU como referência mundial da década de restauração de ecossistemas, que vai até 2030. No sul da Bahia, ocorreu recentemente a primeira comercialização de créditos de carbono a partir desse tipo de iniciativa. Uma das alternativas para a gente manter a floresta em pé é plantar a floresta para extração de madeira, né, de forma manejada, ali, mas mantendo os serviços ecossistêmicos. Além disso, a gente também pode pensar no que a gente tem chamado de restauração produtiva, que é, por exemplo, plantar sistemas agroflorestais. Escute as Aves da Mata Atlântica é a campanha lançada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ela reuniu a atriz Dira Paz e o escritor Daniel Munduruku para lembrar que a Mata Atlântica resiste e pede cuidado. Cadê a Mata Atlântica que estava aqui? O fogo comeu, o gado comeu, a motosserra comeu, o concreto comeu. Mas nem tudo está perdido, pois nós temos um plano. Escutemos as aves da Mata Atlântica antes que não as escutemos mais. Veja a seguir aqui no Repórter Eco especial da Semana do Meio Ambiente. A liderança dos jovens na construção de um futuro melhor. Em tempo de emergência climática, a visão do futuro parece nebulosa para todos, especialmente para crianças e jovens. E não é por menos. Segundo a ONU, eles são os mais ameaçados pela situação atual. Mas a juventude acredita que ainda é possível reverter o quadro e retomar o equilíbrio entre pessoas e natureza. A crise climática afeta as novas gerações de diversas formas e os jovens brasileiros estão entre os mais preocupados do mundo com o aquecimento global. O dado é da pesquisa Futuro dos Jovens no Clima, preparando para um futuro sustentável, feita pelo UNICEF, o Fundo da Organização das Nações Unidas para a Infância. Parece que a crise climática tem uma cara, né? Uma cara distante, que tem a ver com o derretimento do gelo longe da gente, que tem a ver com problemas que acontecem somente em outros países, quando, na verdade, a crise climática tem um impacto no nosso dia a dia, aqui no Brasil, por exemplo, através das ondas de calor ou das enchentes e das secas, mas a gente não trazia isso para, né, as crianças e os jovens com esse nome de crise climática. Na prática, não falaram para a gente como que, se a natureza está com problema, a gente também está com problema, a qualidade da nossa vida está com problema, a qualidade do nosso alimento, a qualidade do ar que a gente respira. Então, acho que é por isso também que os jovens acabam se preocupando mais
e percebendo que há uma desigualdade, há uma diferença. São decisões que não fomos nós que tomamos, mas que têm um impacto direto na nossa vida, dos jovens, das crianças e das futuras gerações. O estudo ouviu mais de 5.000 jovens entre 16 e 24 anos de 21 países, a maioria do sul global, considerados em desenvolvimento. Entre os brasileiros, 75% estão preocupados com a forma com que as mudanças climáticas podem afetar o futuro e quem serão os mais atingidos. Eu penso que o meu futuro, ele, nesse presente, se parece com muita incerteza. Então, pode ser que o jeito que eu me alimento precise mudar, mas pode ser que amigos meus passem por um deslizamento ou uma enchente. E pode ser amanhã ou daqui a 10 anos. Mas pode acontecer. E não é só sobre as alterações na natureza, é também nas alterações no nosso cotidiano, nas nossas relações pessoais. Perder pessoas, perder nossa casa, perder nosso bairro, ser deslocados climáticos, que é um número que ao redor do mundo vem crescendo. Quando eu vejo os dados, assim, tem um do IPEA que fala que 67% das pessoas negras estão em contexto de risco ambiental. 67% das pessoas negras no Brasil. Isso é muita gente. Tem uma outra que eu acho que é da Unicef que fala que 1 a cada 3 crianças jovens vivem em áreas que têm mais de 3 efeitos climáticos acontecendo. Apesar da preocupação, também há otimismo. 72% do total de entrevistados e 76% dos brasileiros acreditam que dá tempo de adotar medidas necessárias para enfrentar a crise climática. Ainda dá tempo, a gente precisa começar a criar políticas públicas de adaptação e resiliência climática para as cidades e para as escolas também. Não tem como a gente pensar em combater a crise climática, sendo que todo o povo periférico, todo o povo pobre, todo o povo da periferia, da região insular, da Amazônia também, está exposto e sensível. A gente tem uma relação predatória com a natureza, como se ela tivesse que nos servir. E se a gente aprender a coexistir, né, e reaprender, resgatar das comunidades indígenas, quilombolas, né, comunidades tradicionais, que há muitos já falam desse conhecimento sobre coexistir, viver junto. E eu entendo que é a possibilidade desse resgate também que nos traz esperança. Outro resultado apontou que, para a maior parte dos jovens, os líderes políticos e empresariais não cumprem com as responsabilidades diante das mudanças climáticas. Então, a gente precisa mudar o quadro político. A gente vive num mundo capitalista, da exploração do homem, pelo lucro, pelo capital, que a obsessão é essa, é o dinheiro, não é o futuro, não é o amanhã. A gente precisa eleger pessoas com essa consciência ambiental, com essa consciência de classe, né, com essa consciência societária, de que a gente precisa colocar a vida humana como prioridade, a vida na Terra como prioridade, porque não existe planeta B. A gente precisa da natureza, né? Não é a natureza que precisa da gente. A gente tem a eco-ansiedade ou a ansiedade climática muito em alta, coisas que a gente nunca ouvia no passado, né? Nossos pais nunca ouviram no passado. Crianças e jovens terão grandes desafios pela frente. Incluir desde já esses grupos nas políticas públicas climáticas é essencial. Depois de muita luta, de muitas lideranças, de muitos ativistas, a juventude de hoje é reconhecida como um grupo social que tem as suas especificidades, que tem as suas próprias perspectivas e olhares da sociedade. A gente tem direitos únicos, né? Então, se vamos tratar sobre a geração mais afetada, nós precisamos de adolescentes, crianças e jovens incluídos nas políticas públicas, nas construções dessas políticas públicas de resiliência, de adaptação e de combate às mudanças climáticas. Termina aqui o Repórter Eco especial da Semana do Meio Ambiente, na esperança de que a humanidade encontre o caminho na busca por um mundo em harmonia com todas as formas de vida na Terra. Até o próximo programa.